E ó, falando em imunidade, falando em beleza, em corpo saudável, a busca por uma aparência mais natural tem dominado as tendências aí para 2024. Tá certo que a gente tá vendo ainda uns beicinhos meio, né, fora do comum, uns cílios meio estranhos, mas ó, a tendência é ser mais natural possível. E a gente sabe que por causa das alterações drásticas, os pacientes estão cada vez optando por resultados que ficam harmonizados, com as suas características únicas. E esse movimento remete a uma cultura que valoriza o indivíduo e a beleza natural de cada um. E ninguém melhor do que para falar desse assunto do que ele, doutor Orlando Monteiro, que está aqui comigo, cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. E ó, a gente estava comentando ali nos bastidores, a questão das tendências naturais. Tá certo que a gente vê nos beicinhos meio inapropriado, exagerado, mas as pessoas estão procurando ficar mais naturais mesmo, Exato, eu acho que até esse boom que teve dos preenchimentos foi bom para isso, sabe? Porque se viu o outro lado, o lado exagerado da coisa, E o preenchimento ele vai bem até certa idade, até ali seus 54, 55 anos ele vai muito bem. E depois ele começa a dar um aspecto, você tem que colocar cada vez mais preenchedor para conseguir melhorar o aspecto do paciente e ele acaba evoluindo com aquela face extremamente volumosa. Até porque com mais de 50 também a gente vai cair na nossa pele, Exatamente. Então, assim, na verdade, não vou dizer que o preenchedor ressuscitou a cirurgia plástica de lifting, mas ele trouxe um efeito de mais procura com a cirurgia, porque... como eu disse, o preenchedor ele vai até certa idade e não funciona tão bem, porque a estrutura já caiu, Então você tem que reposicionar a estrutura para depois fazer o preenchimento e ele funcionar. Então assim, não estou dizendo que o preenchimento não seja necessário, mas um paciente que passou dessa idade, o ideal é que você faça a cirurgia, deixe ele o aspecto mais natural e use menos preenchimento daí para frente. E aí eu já vou perguntar para o doutor, para fazer a cirurgia a gente tem uma idade mínima ou não tem idade? Se a pessoa estiver bem de saúde... Depende muito. Assim, a grande maioria nos livros mostram que a partir dos 42, 43 anos já começa a procura pela cirurgia de face, Mas, assim, no meu consultório eu vejo que o paciente ali por volta dos 50, 51 anos que começa a procurar a cirurgia e tem um bom efeito. É lógico que quando você faz mais jovem, você não tem aquele solavanco do que era e do que ficou, Você faz com 70, é nítido que você fez a cirurgia. Então, assim, quando o paciente começa a se incomodar com o aspecto de queda da face, é hora dele procurar um cirurgião plástico. Tá, mas a gente está falando de face. Agora vamos falar do geralzão hoje, Então, hoje a gente tem mulheres aí que talvez estão adaptando para tirar o implante. O que estão fazendo, doutor, para ficar mais natural possível? Porque a gente sabe que a cirurgia do bumbum mudou bastante. Antigamente colocava uma prótese superficial. Próteses, e era bem estranho, ficava bem duro. Hoje a gente tem bastante outros produtos, talvez posso dizer assim, substâncias que deixam bem mais natural, pelo menos com relação ao bumbum. Mas ainda a prótese ganha, tá? O problema da prótese era a técnica, tá? Infelizmente, muitos cirurgiões colocavam a prótese sem ter o domínio da cirurgia. Então, se ele tentava uma vez intramuscular, tinha dificuldade, complicava. Tentava uma segunda vez, porque é muito parecido com a técnica de prótese de mama e 99% dos cirurgiões fazem técnica de mama e não fazem a técnica de glúteo, que é diferente. Então, ele começava a ter complicações, então o que ele fazia? Ele colocava a prótese por cima do músculo. E quando ele coloca por cima do músculo, dá aquela aberração que você está citando. Fica estranho, ela até mexe dentro do bumbum, Mas a prótese colocada intramuscular com o tamanho ideal... O resultado é muito natural e mais seguro do que os preenchedores. É lógico que você tem um preenchedor natural, que é a gordura, que também dá um aspecto bom, porém ele tem a dificuldade porque ele absorve. E os preenchedores artificiais, infelizmente, são preenchedores que ficam no nosso corpo, a chance deles se complicarem ao longo do tempo é muito grande. Que é aquele PP... MMA. É isso aí. Então, assim, a grande vantagem que você tem na prótese de glúteo é essa. Eu vou citar o que um paciente falou para mim, achei interessante. Você tem um zíper ali. Complicou? Você abre o zíper e tira a prótese. Você volta ao que você era. Você fica, vamos dizer assim, desbundado. Fica desbundado. Mas, pelo menos, você não tem uma complicação. O duro é quando você coloca um preenchedor permanente que complica. Às vezes, você não tem o que fazer.
Então, a desvantagem, às vezes, dos preenchedores permanentes é isso, a dificuldade de manusear quando ele complica, tá? Os resultados são bons também, não vou negar que os resultados com os preenchedores permanentes são ruins, são bons, mas o duro é quando se tem uma complicação. E ela pode acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 30 anos. É porque o nosso corpo também pode rejeitar, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a dificuldade que eu vejo com o preenchedor permanente é essa hoje ainda. Talvez com o futuro isso melhore, mas ainda a gente não tem solução para isso. E eu acho, assim, que a responsabilidade da técnica, né, é muito... como que eu vou dizer para você? Tem que ser muito aprimorado pelo médico. Por exemplo, a mulher ou o homem vai lá e quer colocar um popozão. Mas não condiz com o corpo dela. Exatamente. É a mesma coisa com um peitão. Mas você vê a bichinha desse tamanhozinho, pequenininha, e vai, né? Como que você chega também para a pessoa e fala assim, ó, minha amiga, vamos por partes, porque não é? Porque geralmente a pessoa que vai ali, ela quer aquilo. Exatamente. Mas aí é a relação que você tem que ter com o paciente. Mostrar para ele que provavelmente aquilo vai ficar, a palavra é essa, bizarro. Tá? Então, assim, ter subsídios tecnológicos para mostrar para o paciente como vai ficar, mostrar para ela, examinar bem, né, fazer uma boa anamnese. Às vezes aquela paciente tem um culote muito grande, que se você exagerar vai aumentar ainda mais esse culote. Então, você tem várias opções de mostra para o paciente pré-operatório que podem dizer se ele vai ficar pior ou melhor e tentar convencê-lo do que é o ideal para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca o nosso telefone na tela, que se você que estiver me assistindo quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Orlando, já pode mandar aqui com relação à cirurgia plástica, que a gente faz para ele, tá bom? Porque, por exemplo, ó, no meu caso, eu fui procurar ele esses dias porque eu quero fazer o desplante. A minha vontade era fazer o desplante. Só que ele falou assim, Kelly, vai adiantar, né? Então tem muito dessas situações também, né? Exato. No seu caso, por exemplo, você é uma pessoa que a sua mama é mais gordurosa do que glandular. Isso. Então, assim, não vou dizer que não dá para tirar o implante, tá? É possível fazer a retirada do implante. Só que, assim, você não tem uma mama sustentável para ela ficar posicionada. Ela vai cair. Exatamente. Então, assim, mesmo a gente fazendo a mastopexia, é uma mama que tem déficit de tecido glandular, que é o que dá sustentação à sua mama. Então, assim, no seu caso, é interessante usar o tecido da prótese. Por quê? Porque a prótese foi inventada com esse intuito de sustentação mamária e não com o intuito primário de aumento mamário. É que como se fez mais sucesso no aumento mamário, ela vende mais como aumento mamário. Mas no primeiro momento a prótese foi inventada com o intuito de sustentação mamária, de reposicionamento. Então, no seu caso, como você tem uma mama mais gordurosa do que glandular, dá para fazer sem prótese. Mas você tem que estar ciente que ela não vai ficar tão bem posicionada. Ela vai despencar, né? Só para vocês saberem, porque eu tenho a prótese e ela, quando eu fui procurar o doutor, ela tá torta. Ela é por cima do músculo, né, doutor? E tá contraturada, né? Que é a principal complicação. O que é o contraturado para o pessoal que não sabe, doutor? Na verdade, quando nós colocamos a prótese, o nosso organismo faz uma reação inflamatória contra a prótese, ele tenta retirá-la ou destruí-la. Ele não consegue, porque o material é próprio para isso. Então, ele faz uma estrutura ao redor da prótese que se chama cápsula, né? Como se fosse um estojo ao redor da prótese, que mantém a relação organismo com a prótese. Então, quem faz a relação prótese-organismo é a cápsula. E um dia ela pode ficar doente, ela pode se espessar, e esse espessamento pode evoluir e um dia chegar a ter dor ou até alterar o formato da mama. Então, a gente classifica essas alterações da cápsula em graus. E você já passou de 1 grau 1 para o 2. Então, por isso que ele acaba alterando o formato da mama também. Então, essa é a principal complicação da prótese, é a hora da gente trocar a prótese. Tá vendo, gente? Então, eu tenho isso aí que o doutor acabou de falar e eu tenho que tirar minha prótese por causa disso, porque ela está contraturado, tá? Osônia, abre pra mim o microfone, fazendo um favor, e solta a pergunta da nossa telespectadora, porque ela falou uma palavra bem difícil que eu acho que não vou conseguir repetir, não. Bora lá. Ela tá perguntando sobre a blefaroplastia, se tem riscos. Ela tem 42 anos e ela quer fazer, mas ela tem muito medo. Então, a blefaroplastia é uma cirurgia segura, mas tem que ser em mãos experientes. O que é primeiro essa cirurgia, doutor? A blefaroplastia é uma cirurgia palpebral, né? A paciente evoluiu já com excesso de pele palpebral. Geralmente, essa pele é se dada por um aumento de tecido gorduroso. Na verdade, é um reposicionamento que o nosso organismo vai fazendo na região orbitária dos olhos, os ossos, que colocam esse tecido gorduroso que nós temos
3 bolsinhas gordurosas embaixo e 2 em cima, projetando essa gordurinha para lá, para fora. Tá? E aí dá esse aspecto também de excesso de pele, né? O nosso organismo, depois que a gente passa ali os seus 35, 38 anos, começa a diminuir demais a produção de colágeno e para continuar tendo o fechamento dos olhos, leva um excesso de pele. Então, quando esse excesso de pele fica além do ideal, é indicado a blefaroplastia. Então, a gente trata o excesso de bolsas gordurosas, que elas estão aparentemente aumentadas pela mudança de formato da órbita e pelo excesso de pele. Então, a cirurgia de blefaroplastia é uma cirurgia palpebral para ressecção. Então, assim, o problema da blefaroplastia é esse. Às vezes, o cirurgião vai lá e tira o tanto certo de pele. Só que, como eu disse, como a gente não tem colágeno para esticar essa... Novo. Não, na verdade, não. Quando ele tira o excesso certo de pele, o que acontece? Falta pele pela retração que se dá secundariamente à cirurgia. E esse olho pode ficar levemente aberto. Então, a cirurgia de pálpebra tem que ter essa noção de que você tem que sempre deixar um pouquinho de pele para compensar esse excesso, essa perda de colágeno que a gente teve durante a vida. Para o olho continuar tendo um movimento normal e espaço para fechar inteiro, entendeu? Então, assim, é uma cirurgia segura? É, mas tem que ser feita em mãos habilitadas, porque o risco de complicações da blefaroplastia é enorme. Agora, qualquer cirurgia, viu, gente? Ou você mexeu no seu corpo, que vai cortar, mexeu com sangue, mexeu com anestesia, você tem que procurar alguém capacitado. Exatamente. Não adianta querer procurar... Porque a gente teve algumas situações, né, doutor? Tanto com o negócio do fenol, como outras situações aí, que a gente sempre sabe que dá um errinho. Exatamente. Né? Por isso que tem que sempre procurar um profissional qualificado. Em um post que deu bastante polêmica que eu tive, eu sempre falo isso para os pacientes, não interessa quem faça. Hoje a gente tem profissionais, às vezes até não médicos, que têm noção e sabem fazer direito. Agora, você tem que ver se ele sabe realmente tratar essa complicação. O bom médico é aquele que faz o procedimento e na hora H que complica, resolve. Ele tá ali para Ele resolve o problema. Então, assim, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a cirurgia plástica. Você está numa cidade pequena, você chega ganhando um neném, a grande maioria dos médicos são aptos a fazer uma cesariana. Mas ele é apto a fazer uma esterectomia de urgência se essa criança passa mal para salvar a mãe e o filho? Então, se ele é bom a esse ponto, eu acredito que sim, ele resolve o problema. Mas a grande maioria não tem essa habilidade. Por isso que é bom você ir num ginecologista que tem essa noção de deu complicação uterina, resolve no mesmo tempo. Então, isso é um bom médico. Top. Tem mais uma pergunta. Temos, Anne? Temos sim. A nossa telespectadora tem 45 anos, teve 3 gestações e ela fala que deu uma diástase bem grande. Qual o melhor procedimento para ela poder fazer? O melhor procedimento nesse caso é uma avaliação prévia, mas provavelmente pelas 3 gravidezes ela também deve cursar com excesso de pele, tá? E pelas 3 gravidezes não deve ser uma paciente tão jovem assim. No mínimo ela passou aí dos seus 25, 30 anos. 45. Então provavelmente ela não tem esse colágeno que retrai essa pele abdominal. Então, assim, a junção de diástase de reto e excesso de pele, a indicação geralmente é uma abdominoplastia, que você pode ou não associar a lipoaspiração. Antes de mais nada, a diástase o que é? É o afastamento dos músculos reto-abdominais, tá? Então, quando o útero cresce, os nossos músculos reto-abdominais são músculos pareados e ligados pela linha alba aqui, que não é muscular. Então, a distensão do útero com o crescimento uterino separa as bandas dos reto-abdominais. E quando você tem o filho, o útero involui, ele fecha. Só que depois da 3ª vez, de um modo geral, ele não volta onde a gente era anatomicamente correto. Então, ele fica levemente para frente e um pouco aberto. Então, a diástase é esse espaço. Então, a cirurgia faz com que a gente aproxime novamente os músculos reto-abdominais. Entendeu? Eu entendi. Entendi e gostei também, meus queridos. E a vantagem primordial de você tratar a diástase de reto abdominal é a força muscular que você ganha na parede abdominal. Se você pensar que a parede abdominal está muito ligada à coluna nossa, então assim, se você tem uma fraqueza de parede abdominal, geralmente você evolui com uma dor lombar. Quando você tem uma musculatura tônica estabelecida na parede abdominal, geralmente você tem menos dor lombar ou não tem. Então, a vantagem de tratamento da diástase de reto abdominal é a melhora na postura e da dor lombar. E deixa eu te perguntar uma outra coisa também, doutor, que sempre foi dúvida, não sei se mudou. As pessoas sempre falam que para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica tem que ser num determinado período. Por exemplo, não dá nem para saber, né, gente? Porque a gente está no inverno, mas estamos com 36 graus aí. Exato, isso que eu ia dizer. Hoje é impossível a gente datar, né? Eu me lembro...
O que me levou a ser cirurgião plástico foi o primeiro procedimento que a minha mãe fez, né? Eu tinha 14 anos e gostei da história. Não tinha muita noção, né? Mas sonhei em ser um cirurgião plástico pelo trabalho que o cirurgião fez na época, né? Deve ter ficado bom, né? Ficou excelente. E aí, ela fez nessa época, porque a gente tinha bem claro na nossa época... Tinha determinadas as estações. Exatamente. E assim, a gente fazia no frio por quê? Porque o uso das cintas, dos curativos, no calor suam mais, incomodam mais. Então a gente sempre procurava uma época de frio para ter não ter além desse problema. Só que hoje, com o advento do ar-condicionado em toda a casa, praticamente todo mundo tem casa. Pelo menos a grande maioria dos pacientes se sujeitam à cirurgia plástica. Então assim, a gente solucionou esse problema com ar-condicionado. Então, assim, hoje não tem muito isso da época, porque você tem um ar-condicionado que você pode ficar e a sua recuperação no tempo frio é melhor, né? Você fica mais quietinha. Bom, é isso mesmo. Ó, gente, quem esteve comigo aqui, quem está comigo aqui, o doutor Orlando, um querido que tem ajudado muito a gente. Doutor, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. É sempre uma alegria estar aqui. Eu também gosto, tá bom?